Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz a todos. Existe uma personagem na história do movimento espírita do Brasil e com repercussões internacionais que vale a pena lembrar nesses dias pelos quais nós estamos passando. Nascida em 24 de dezembro do ano de 1900, numa pequenina cidade, hoje denominada Rio das Flores, no sul fluminense, quase fronteira com o estado de Minas Gerais, e foi dada a essa menina o nome de Ivone do Amaral Pereira. E ela, com poucos dias de nascida, passa pela primeira prova. Ela passou pelo processo de catalepsia. Ficou de tal modo que pensavam que ela havia desencarnado. A mãe, muito religiosa, entra para o quarto e faz uma prece rogando à Mãe Santíssima que, se a filha viva estivesse, que lhe fosse dado um sinal. E se ela estivesse viva, a partir daquele momento, ela não seria mais sua filha, e sim, ela estava entregando a Ivone à Mãe Santíssima. Vale ressaltar que quando nasceu, a mãe pediu para que o pai a registrasse como Maria da Conceição. Mas o pai, pensando de si para consigo que já tinha muitas Marias no mundo, resolveu colocar o nome de Ivone. Mas o nome ficou como foi desejado pela mãe. Ou seja, espiritualmente, conforme uma palestra de José Raul Teixeira, ele disse que, conversando com ela, que ele a visitava muito no bairro da Piedade, no subúrbio do Rio de Janeiro, onde a dona Ivone passou seus últimos anos, na casa de uma irmã, ele disse que a dona Ivone lhe relatou que no mundo espiritual ela era conhecida como Maria da Conceição. Ou seja, o desejo da mãe de lhe entregar a sua criação, a sua reencarnação, os cuidados para com ela, ou seja, a assistência espiritual, ficou por conta de Maria de Nazaré. A dona Ivone foi adotada de uma mediunidade muito especial, com diversos que se desdobravam em diversos tipos de mediunidade. A vidência, clara e audiência, ou seja, ela ouvia os espíritos, ela era psicógrafa, ela era psicofônica, ela colocava a mão em objetos e sentia as informações daquele objeto, trazia psicometria e diversos outros tipos, inclusive mediunidade receitista. Durante muitos anos, ela foi médium do Dr. Bezerra de Menezes e praticou o receituário mediúnico na cidade de Barra do Piraí, no Grêmio Espírita de Beneficência. Tive o prazer de conhecer a mesa onde ela trabalhou durante muitos anos, de forma anônima, no receituário mediúnico ditado pelo Dr. Bezerra de Menezes, que em vidas anteriores houvera sido o pai dela na França. A dona Ivone veio com um propósito muito especial: vencer a si própria. Vencer os impulsos que ela já trazia de outras existências de praticar o suicídio. Havia fugido pela porta falsa do suicídio e sofrido muito no Vale dos Suicidas, região no mundo espiritual inferior destinada para pessoas que saem da Terra através da prática suicida. Ela voltou depois de um planejamento reencarnatório muito acentuado, com uma missão específica. Além de vencer a si própria, ela deveria ser um instrumento mediúnico através do qual viria à luz um livro que seria, como um alerta e o maior antídoto contra o suicídio. O suicídio que, de forma silenciosa, faz muitas vítimas em todas as camadas sociais, em todas as faixas etárias.
seja por impulso próprio, seja impulsionado por espíritos cobradores. A prática suicida é algo que nos preocupa muito, pois nós espíritas sabemos, inclusive através desse livro, Memória de um Suicida, qual é o destino que cabe àqueles que praticaram o suicídio, pensando inclusive que iriam encontrar o nada. Mas só que a vida continua. E o destino dos suicidas é descrito em minúcias nesse livro, Memórias de um Suicida, ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, que conta as infelizes realidades que ele descortinou quando acordou no mundo espiritual e descobriu que o tiro que ele havia dado na testa em nada havia exterminado com a sua vida. Ele descobriu-se vivo. Ele era um dos maiores escritores de língua portuguesa de sua época. Ele trouxe a lume diversos livros, era uma pessoa muito conhecida, extremamente vaidoso, e ele, através da sua literatura, conseguia atingir a muitos. Era muito bem quisto na sociedade portuguesa. E quando lhe adveio a prova da cegueira, ele não conseguia nem ler e nem escrever aquilo do qual ele vivia. E envergonhado de si próprio, da própria prova que ele próprio escolheu passar, vale a pena, abrir um parênteses, dizer que todos nós, no planejamento reencarnatório, escolhemos as provas pelas quais devemos passar. Só que, chegando na Terra, nós esquecemos disso. Esquecemos disso e não lembramos que Deus não dá fardo mais pesado que a gente é capaz de suportar. E com isso, ele, achando que a prova da cegueira seria muito difícil para ele, ele comete o suicídio com um tiro na têmpora. E acordou no mundo espiritual inferior com gritos de suicida, no local onde no livros ele entra em detalhes, num local muito ruim, numa atmosfera pesada, num clima sempre nebuloso, nunca fazia sol, um ar pesado, muita lama, muitos gritos, muitas pessoas passando com as suas próprias recordações dos atos praticados, gritando, implorando socorro. E ali ele ficou até que ele completasse o período que ele deveria ter ficado na Terra, assim como também amadurecesse o seu sentimento e o arrependimento aflorasse de modo natural. E no livro ele relata como que acontece o socorro a ele e aos mais 4 companheiros, e fala da história de cada um dos seus companheiros, fala para onde ele foi e como que foi planejado o seu retorno à Terra. Essa era a missão da Dona Ivone do Amaral Pereira, só que ela foi além. Conhecendo a doutrina espírita, ela teve elementos suficientes para se apaixonar pela verdade libertadora. E através das verdades libertadoras que a doutrina espírita trouxe para ela, ela conseguiu descobrir o caminho da felicidade na Terra, que é o da pessoa fazer de sua vida um instrumento útil à vida dos outros. Servir sem olhar a quem, sem perguntar se o outro merece ser socorrido ou ajudado. O trabalho da Dona Ivone do Amaral Pereira foi de caridade. Caridade para com os desencarnados e caridade para com os encarnados. Nos livros em que ela escreveu no plus, ou seja, do além do seu compromisso, inclusive de livros que ela traz, relatando das suas próprias experiências, como Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade,
Ela diz de sua vivência, de suas lutas íntimas e das experiências pelas quais ela passou. Nunca teve oportunidade de casar. Reencontrou com um ser muito querido de outras existências, mas no momento em que ela deveria ter um encontro, reencontrou através de cartas que ela escrevia no idioma Esperanto, que ela aprendeu e divulgava, e ela reencontrou com um ser muito querido que vivia na Polônia, e quando veio visitar o Rio de Janeiro, ela foi advertida pelo Dr. Bezerra que ela não deveria ir ao encontro dele. E ela optou em não ir. Então teve uma vida solitária no que tange a formação de família. Mas nunca estava sozinha. Sempre próximo a ela estavam espíritos, sejam necessitados, sejam espíritos amigos, que a ajudavam a toda hora e a todo momento. Foi uma vida difícil. Passou pela prova também da pobreza. Costurava para poder viver. E sempre vivia de favor na casa dos irmãos. Quando não a aceitavam pelas suas posturas espíritas ou por qualquer outro motivo, ela era convidada a se retirar e ia viver na casa de um outro irmão, de uma sobrinha, de um sobrinho. E toda a sua mudança cabia em uma mala, assim como também a sua máquina de costura. E ela foi vivendo na casa dos parentes, sempre muito discreta, mas com um trabalho grandioso. Um trabalho através do qual ela trouxe não só o seu exemplo, como também trouxe para todos nós a sua vivência. E nos livros que ela escreveu por um tipo de mediunidade muito interessante, que ela teve recordação espontânea da sua memória de outras vidas e de fatos em que ela narra em livros em que ela própria escreveu com auxílio de espíritos que ajudavam a reviver inclusive as cenas. Ela trouxe uma trilogia, 3 livros onde ela relata experiências dela própria. E ela traz vivências na França, na Espanha e Portugal, onde ela passou por uma prova muito difícil, inclusive no que toca a uma mistura explosiva, que é o poder com o dinheiro. Misturando o poder e o dinheiro, ela teve situação muito difícil no que tange a prova em si, e muitas vezes sucumbiu. Nesses livros em que ela trouxe recordação espontânea de sua memória espiritual, ela, nesses 3 livros, ela partiu pela porta falsa do suicídio. Então ela já trazia em si as matrizes daquela vontade de matar-se, e que ela conseguiu, superando-se, ir até os 84 anos de idade. E quando ela estava se arrumando para ir se internar no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, falou para o seu sobrinho: eu não volto mais para cá. Foi internada com problemas cardíacos e lá no hospital ela veio desencarnar. O trabalho que ela trouxe, inclusive, com espíritos valorosos, que trouxeram de maneira inquestionável o seu estilo de retorno à Terra, como, por exemplo, Leão Tolstói, que escreveu Ressurreição e Vida através dela, um livro maravilhoso que eu recomendo a leitura, inclusive para muitos de nós que vivemos no estágio mental da queixa, de reclamar de tudo, de reclamar de que tem de novo galinha com batata para o almoço, quando na verdade muitos não tem nem galinha e muito menos batata para o almoço. Muitos não têm um teto, muitos não têm um pão. Então, para aqueles que vivem reclamando e que têm essa sistemática de reclamar de um tudo, a comida está quente, a comida está fria,
não quero isso, não quero aquilo, devem ler o conto escrito por Leão Tolstói através da Dona Ivone do Amaral Pereira, chamado Paralítico de Kiev. E ali vai ver uma história emocionante e vai entender do porquê que Paulo de Tarso nos ensina: dai graças a Deus por tudo. Ou seja, nós temos a péssima mania de reclamar, quando na verdade devemos agradecer. Nesse conto maravilhoso, você vai entender o valor da gratidão. Vai entender do porquê que você deve agradecer e não reclamar de nada. Porque Deus, que é soberanamente justo e bom, nos concede oportunidades valiosas de crescimento espiritual. Então, mesmo que o pão esteja dormido, lembra que você tem pão na mesa. Mesmo que seja pão de forma e você queria pão francês, é pão. Então, vale a pena, vou repetir, o conto chama-se O Paralítico de Kiev, que é espetacular. E todos devem ter a oportunidade de ouvi-lo mais uma vez, de lê-lo. Também está disponível no YouTube diversas palestras com base nessa história, que é magnífica, que é muito impressionante, que todos devem ler. O livro, então, Ressurreição em Vida, um dos livros através do qual a Dona Ivone serviu de médium. E ela deixava bem claro, ela entendia muito sobre isso, de que médiums são meio. Assim como a borracha é o meio através do qual a água passa, o médium é o meio. Então ela entendia daquela questão de que o médium não deve envaidecer-se das mensagens que vêm através dele. Não nos cabe a vaidade. Devemos ficar bem longe dela. Porque a vaidade faz com que muitos médiuns, muitos escritores espíritas, muitos trabalhadores, dirigentes da doutrina espírita, do movimento espírita, percam a reencarnação por causa da vaidade. A vaidade deslocada faz com que a criatura sofra muito e perca uma oportunidade reencarnatória onde deveria comportar-se como, por exemplo, o benfeitor Batuíra. O benfeitor Batuíra, que foi contemporâneo de Dona Ivone. Dona Ivone não teve contato com ele, mas soube do grandioso trabalho que ele desenvolveu no estado de São Paulo. Ele, o benfeitor Batuíra, Antônio Gonçalves da Silva, português de nascimento, veio para o Brasil com 12 anos e aqui trabalhou incessantemente. Descobriu-se médium e, através dos passes, trazia o reequilíbrio da saúde física, mental e espiritual para muita gente. E ele, por trabalhar muito, por fazer muitas casas essenciais, fundou orfanatos, fundou asilos, escolas profissionalizantes. Ele era muito perseguido, inclusive pela imprensa escrita à época. E ele resolveu, em alguma das vezes, responder aos artigos caluniosos e assinava, não com seu nome, mas como ninguém. Ou seja, um dos maiores antídotos contra os malefícios da vaidade é a humildade. Então, dizer-se ninguém é um grande ensinamento para todos nós. E a Dona Ivone também foi extremamente modesta, extremamente humilde. Pediu e passou bem pela prova da pobreza, não da miséria extrema, mas da pobreza. A tal ponto que os originais do livro Memórias de um Suicida, ela os psicografou em papel de pão. Para quem tem mais de 40 anos hoje, sabe o que é papel de pão. Para quem tem menos, não sabe o que é. Era o papel onde era enrolado o pão. Um papel de uma categoria muito singela. E através desse papel que ela passava a ferro de brasas. E ela deixava o papel bem esticadinho e escreveu. Então imagina hoje um livro de mais de 400 páginas, o original dele
escrito em papel. É uma coisa de uma singeleza especial. Inclusive, quando ela levou os originais da Federação Espírita Brasileira, foram rejeitados. E na mesma hora lhe foi dito: volte para casa e, se quiser que a FEB analise esse livro, você deve trazê-lo datilografado. Uma de suas sobrinhas estava fazendo um curso de datilografia e precisava escrever com velocidade. Então juntou-se o útil ao necessário. Era útil para a sobrinha fazer cópias, datilografar. Para quem também não conhece, vale a pena ver no Google Imagens, máquina de datilografia, que é do bisavô do teclado, né? E ali a sobrinha conseguiu transcrever todo o livro, passou para escrito a máquina e ela voltou à federação. Foi analisado e foi rejeitado porque trazia informações do mundo espiritual que não havia chegado. Mais tarde, através de Chico Xavier, André Luiz trouxe as informações que foram compiladas no livro Nosso Lar. Foram aceitas. E ela retornou com os originais à FEB, que depois da notícia do mundo espiritual trazida pelo Espírito André Luiz, o que ela trouxe, que noticiava também o dia a dia de uma colônia no mundo espiritual destinada aos suicidas, a história narrada pelo Espírito Cabelo Castelo Branco foi aceito. E o livro veio a lume, e através desse livro muitos que o leram desistiram do ideário suicida. E ela estava ainda encarnada quando ficou sabendo de que o livro começou a ser traduzido para a língua internacional neutra, o Esperanto. E através dessa língua, ela pôde atingir um número maior de pessoas em todo o mundo, porque apesar da língua portuguesa ser a sexta maior língua falada no planeta, através do Esperanto atingiu um número muito maior de pessoas. E ela já estava desencarnada quando surgiu em Brasília a Associação Mundo Espírita, que tinha como objetivo levar a mensagem espírita para todos os recantos do planeta, através das obras espíritas traduzidas para o Esperanto, em especial da Federação Espírita Brasileira. Então o dinheiro que era arrecadado dos associados era convertido em compra de livros espíritas em Esperanto e remetido para clubes de Esperanto em todo o planeta. Os livros chegaram na Sibéria, por exemplo, na Rússia, aonde foram lidos avidamente pelos esperantistas que faziam parte do clube de Esperanto lá daquela cidade na Sibéria, onde o livro chegou, e ali formou-se o primeiro grupo de estudos da doutrina espírita, porque escreveram para a Associação Mundo Espírita, que ficava em Brasília, e a associação mandou as obras de Allan Kardec em Esperanto. Então a Dona Ivone, no mundo espiritual, teve a grata informação de que o livro por ela recebido, ditado pelo Espírito Cabelo Castelo Branco, que assinou como Camilo Cândido Botelho, para evitar problemas com a família, no tocante a direitos autorais, esse livro chegou aos recantos mais difíceis e longínquos do planeta, porque chegou em Esperanto. E aquela época onde existia ainda a censura a tudo que era importado, a literatura, os censores não sabiam ler Esperanto, então o livro passava e chegava na mão dos esperantistas, e novos grupos de estudo da doutrina espírita chegaram. A Dona Ivone, então, trouxe para nós não só os livros em que ela relatou de sua vida, da sua experiência e de suas experiências anteriores, como também o seu exemplo de mediunidade com Jesus. Um exemplo muito claro do que é ser espírita. Ela não gostava de reuniões festivas
onde as pessoas transformavam a casa espírita em verdadeiros clubes. E ela chegou a escrever que não queria entrar em casas espíritas que pareciam mais clubes sociais onde se falava de espiritismo. Então encarava o espiritismo com muita seriedade. Encarava a doutrina espírita com uma santidade tamanha que só poucas pessoas, até no movimento espírita, a entendem. E de tal forma que a sua vida é um exemplo daqueles que querem praticar a mediunidade com Jesus, praticar os ensinamentos da mediunidade de tal forma que o médium seja só um instrumento, nada mais do que um instrumento, um lápis na mão dos espíritos, ou a garganta que é emprestada para que os espíritos possam falar, que o médium possa ter plena consciência disso, e não envaidecer-se, que é o maior inimigo do médium, a vaidade. Envaidecer-se daquilo que vem através dele. O médium deve, segundo o entendimento da Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, ser um servo fiel de Jesus. Ser um servo que entende que devemos dar a Deus o que é de Deus e ao homem o que é de homem. E não viver querendo colher louros da glória que não é sua. A produção literária não é sua, e sim dos espíritos que escrevem através dele. A mediunidade praticada pela Dona Ivone, que se colocava ao dispor dos seus guias, através dela, muitos espíritos necessitados viam se comunicar, trabalhou exaustivamente durante 54 anos de sua existência nos labores mediúnicos. Numa entrevista célebre que consta na internet, na ferramenta YouTube, você pode encontrar uma entrevista que ela concedeu na Rádio Rio de Janeiro, onde ela fala de maneira muito clara sobre todos os assuntos que eu aqui estou falando, sobre outros também, sobre o exercício da prática mediúnica com Jesus. Que possamos ler e compreender as obras da Dona Ivone e tirar exemplos valiosos de sua vida e começar a meditar sobre o rumo que estamos dando na nossa existência como espíritas. Se por acaso Deus te concedeu a mediunidade ostensiva, leia as obras dela, leia Recordações da Mediunidade, leia Devassando do Invisível, e você descobrirá como se tornar um instrumento útil nas mãos dos espíritos superiores, nas mãos dos seus mentores. Que o Senhor Jesus possa abençoar você, a sua vida, a sua família, possa abençoar a todos aqueles que estão nos assistindo com saúde, paz e muita harmonia. Muito obrigado a todos, muita paz.